Então, meninos, nesse vídeo nós vamos aí ver alguns exemplos, né, de exercícios ligados aos conjuntos, tá bom? Nós vamos começar pelo número 12, questão 12, letra A. A questão 12, ele te dá uma lei de formação e você precisa escrever o conjunto com esses elementos, tá bom? Então, a letra A tem o conjunto A, que diz que x pertence aos naturais, tá ok? 7 é menor que x, e x pode ser menor ou igual a 12. Ou seja, se é natural, tem que ser um número que não tem vírgula e maior de 0 para cima, ok? E ele diz aqui, ó, que o 7 é menor que x. Então, o x não pode começar pelo 7, entendeu? Se ele diz que o 7 é menor que x, significa que o primeiro elemento do conjunto não pode ser o 7. E ele diz que o x é menor ou igual a 12. Então, significa que os elementos desse conjunto são dos números 8 até o número 12. Ele está querendo dizer que o x pode ser do número 12 até o número 8, porque o 7 é menor que o x, então só pode começar pelo 8, e o x pode ser menor ou igual a 12. Então, você vai escrever A, abrir chaves e começar, ó. 8, 9, 10, 11, 12. São todos números naturais? São. O 7 é menor que esses números? Sim. Esses números são menores ou igual a 12? Também são. Então, esses são os elementos do conjunto A. Então, na número 12, você ia escrever o conjunto com os elementos que pertencem a essa lei de formação, tá bom? Vamos agora, então, para a questão 13. A questão 13 é o contrário da questão 12. Na questão 13, ele te dá os elementos e ele quer que você escreva a lei de formação para esse conjunto. Como foi que esse conjunto foi formado? Então, nós percebemos que todos os números são naturais. Então, você vai escrever A, chaves, x pertence aos naturais, todos os números são números naturais, certo? E agora você vai escrever a condição para um determinado número pertencer a esse conjunto. Como a gente percebe que começa pelo 11, então você pode estar escrevendo aí, ó, que 10 é menor que x. Por quê? O x pode ser o 11, entenderam? Então, 10 é menor que o x e o x é menor que 15. Ou poderia ser menor ou igual a 14 também, daria no mesmo, tá? Então, x pertence aos naturais, x é menor, 10 é menor que x, porque pode começar pelo 11, e o x é menor ou igual a 14, porque vai até o número 14, ó. Todos esses números são menores que 14 ou iguais a 14. Prontinho, escrevi a lei de formação. Poderia também ser 11 menor ou igual a x. 11 menor... Não poderia ser 11 menor ou igual a x, porque você estaria dizendo que seria números menores que 11. Então, não. Por isso que a gente tem que escrever o 10 mesmo, tá bom? 10 é menor que o x, porque começa pelo 11, né? E o x é menor ou igual a 14, tá bom? Agora nós vamos para a questão 14. A questão 14, ela fala de cardinalidade. Mas antes de você escrever a cardinalidade, você precisa interpretar a lei de formação. Então, na letra A, ele te dá A igual x, tá ok? X pertence aos naturais e
20 é menor ou igual a x, que é menor que 35, ó. Essa é a lei para formar o conjunto. Então, analisando, ó, todos os números são naturais, não tem vírgula e são positivos, de 0 para cima. Esse conjunto tem números, o 20 é menor ou igual a x, e o x é menor que 35. Então, significa, né, que esse conjunto são números de 20 até 34, porque ele diz que o x é menor ou igual a 20. Então, vamos lá? Você abre o conjunto aqui, ó, e começa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. E parou. Por quê? Porque ele diz que o x é menor que 35. Então, o último número menor que 35 é 34. E ele diz que o x pode ser 20, né? Então, nós começamos aí pelo número 20. Agora, como ele está precisando da cardinalidade, você vai contar quantos elementos tem nesse conjunto. N de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Igual a 15. Ok? Espero que vocês tenham entendido e tenha dado aí para dar uma ampliada aí na solução desses exercícios.